E aí, galera do 8º ano, professor Jair chegando para mais uma aula, e hoje nosso encontro tão importante que é a nossa aula de filosofia. Nós estamos trazendo para vocês um momento importante e eu acho para a filosofia um momento bacana, que nós estamos trazendo aqui alguns pontos importantes para discutirmos mais uma vez sobre os grandes pensadores da filosofia. Espero que você esteja com seu livro, com seu material, para que a gente possa começar esse processo de discussão. Então vamos lá, atentos à nossa aula, atentos ao nosso livro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ética e a razão. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre ética moderna, que atendia a perspectiva das características do período medieval e as características do período renascentista, que foi o renascimento cultural do início da revolução do pensamento, quando o homem começa o seu processo do pensar. Agora, nós estamos trazendo um pouquinho sobre a ética e a razão. Lembrando que essa unidade que nós estamos estudando, ela vai trazer um destaque importantíssimo para a ética. Então, todo o livro vai estar distribuído com um pensamento sobre ética, Nós temos aí a concepção de ética, tá? Então, hoje, nós trazemos para vocês. Começamos com a imagem, quero que vocês observem essa imagem que está aí no livro de vocês. E em seguida tem algumas perguntas, algumas perguntas para que a gente possa fazer uma reflexão, Nós vamos fazer aí uma reflexão nessas perguntas que diz assim. Bem, primeira coisa sobre a ética e a razão. Já de cara trazendo um destacão aqui para vocês, para que vocês possam ter consciência de que nós estamos falando sobre a ética e a razão. Aquela imagem, ela vai trazer um pouco da engrenagem, ela vai trazer ferramentas, instrumentos, relações entre as partes e produção do pensamento. O mais interessante quando a gente olha para aquela imagem da engrenagem é que ele vai justamente reforçar isso, essas relações entre as partes, essas relações entre pessoas, que nós estamos em um mundo onde nós vivemos uma engrenagem, onde um precisa do outro. Então é justamente sobre isso que a primeira imagem vai fazer referência. Engrenagem, ferramentas, instrumentos e principalmente relações entre partes. Então aqui a gente vai conseguir trabalhar nesse contexto, dentro da perspectiva da ética e da razão, trabalhando sim como uma engrenagem, beleza? Então a gente já começa trazendo esse pensamento, esse questionamento de que uma sociedade ela está em processo de evolução, mas nós estamos nessa evolução, nessa engrenagem. Você poderia relacionar essas palavras e essas ideias que estão por trás delas à imagem de abertura do capítulo? Sim, a gente consegue sim trazer isso, tá? E nós vamos agora dando sequência. Outras palavras como sentimento, Deus, verdade, absoluta e inquestionável. Existiria uma relação entre elas e a imagem? Então, a imagem que nós começamos a discutir é justamente essa engrenagem. Então, aqui o livro nos traz um questionamento e que eu e você precisamos parar nesse momento, pensar sobre aquela imagem e sobre essas palavras. Porque filosofia é justamente isso, é o momento do pensar, do discutir, de trazer questionamentos e sugerir algumas ideias. Então vamos lá, primeira coisa que diz aqui é, se essas palavras como sentimento vai estar na engrenagem, se Deus, se a verdade absoluta e é inquestionável, então é sobre isso que a gente pode conseguir compreender sobre aquela engrenagem, tá? Então vamos lá, dando sequência nessa discussão. Primeira coisa que eu e você precisamos saber sobre ética e a razão é sobre o pensamento na modernidade, já que nós estamos falando sobre os destaques, e aí vai fazer uma referência mais à frente sobre René Descartes, que é o filósofo moderno, filósofo modernista, que a gente vai falar sobre ele. Inclusive, algumas perguntas do nosso Google Forms, que ficou para a casa última agenda, fazia referência também a ele. Então vamos lá, na modernidade, período entre o século XVII e século XVIII, a razão se sobrepõe ao pensamento religioso. Então está aqui dizendo que a razão se sobrepõe, olha aqui,
ao pensamento religioso. A racionalidade foi colocada definitivamente no centro da produção intelectual. O que quer dizer isso aqui, professor? Isso aqui está dizendo que depois que se encerra o período lá, aonde se existiam as características do período medieval, vai trazer o período renascentista, surge a ideia da perspectiva do pensamento na modernidade. Com isso, surge sim a ideia e a possibilidade de uma mudança, uma ruptura com o pensamento religioso. O que acontece? Começa a se surgir, a partir daí, a racionalidade. Ela vai ser colocada definitivamente no centro da produção intelectual. O que é isso? A razão. O homem passa a trabalhar com a perspectiva da razão, E aí ele começa a separar a religião da produção intelectual, tá? Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre isso. Percebam esse quadro que vai trazer as características do período moderno. Então o que nós encontramos nesse período moderno? Então nós encontramos o seguinte, tá? Você que está aí, observe que nós estamos na página 413 e nós estamos discutindo sobre pensamento na modernidade dentro da perspectiva da ética e da razão. Então vamos aqui para que a gente possa compreender esse livro que é fantástico, um livro muito bom para discussão. Então vamos aqui falar sobre essas características do período moderno. Então vamos lá. Primeira coisa, ideia de que o ser humano possui a capacidade de dar respostas às dúvidas e aos problemas da humanidade. Aqui, eles acreditavam que o conhecimento, aqui, eles acreditavam que a razão é maior do que o pensamento religioso. Do outro lado, as características do período medieval, do outro lado, aqui no quadro, diz assim, os dogmas religiosos não eram mais aceitos. O que acontece? Há uma ruptura, há uma falência do que se diz respeito aos dogmas trazidos pela Igreja Católica na época. Então, começa a se romper e surge a proposta, a ideia do centro ser a produção intelectual. Características do período moderno, o que mais? A ausência de uma cultura religiosa predominante. Então, antes o que se tinha como predominante? Essa cultura religiosa. A igreja estava lá, acima de qualquer informação, era a Igreja Católica. Em seguida, tem-se aqui tentativa de provar racionalmente a existência de Deus. O homem começa a utilizar da sua produção intelectual, justamente para provar a existência de Deus. Bem, isso era uma concepção que se tinha em relação à existência de Deus. Outro ponto era a valorização da razão e da inteligência humana. Então passou a valorizar muito mais o indivíduo, o homem, por todo o seu contexto histórico, sociológico e principalmente a questão da razão e da inteligência. Então o homem rompe aí com todos os princípios, o homem da época, rompe com todos os princípios que existiam naquele período. Vamos lá, dando sequência. Nós estamos trazendo aqui novamente para a discussão um pouco sobre a ideia da ética, dentro da ética e a razão, e trazendo o pensamento na modernidade. Tá? Então, vamos lá. Relembrando René Descartes, que vocês viram aí no nosso Google Forms, e durante o capítulo eu discuti, falei muito sobre ele, e falei também sobre outros filósofos com nomes importantes, e aí a gente traz essa definição agora. Preste atenção, René Descartes é considerado o fundador da modernidade. Sua filosofia tinha como objetivo principal encontrar as bases seguras para o conhecimento. Porém, Descartes também apresentou ideias importantes a respeito da natureza humana e da ética. As obras de Descartes, nas quais podemos encontrar as reflexões sobre a natureza do homem, são As Paixões da Alma, Tratado do Homem e Discurso do Método. Lembra que nós falamos sobre as paixões? Nós falamos sobre as paixões, que ele elabora uma descrição sobre as paixões, afirmando que existem 6 paixões que são originárias do homem. Ele vai destacar, e eu vou trazer também aqui um destaque em cima do que ele fala: admiração, amor, ódio,
desejo, alegria, tristeza. As paixões são as reações da alma. Lembra que eu falei sobre corpo, alma e espírito? Essa forma de entendermos como funciona a estrutura de cada ser, né? Então nós temos corpo, alma e espírito. Então ele vai justamente dizer que as reações da alma, o que é prejudicial ou benéfico à pessoa. Então vamos ler um fragmento da obra As Paixões da Alma e observe como o filósofo as define. Diz assim: artigo 27, a definição das paixões da alma. Depois de haver considerado no que as paixões da alma diferem de todos os seus outros pensamentos, parece-me que podemos, em geral, defini-las por percepções ou sentimentos ou emoções da alma, que referimos particularmente a ela, o que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento do espírito. Bom, nós vamos agora ver esse pequeno vídeo que vai falar sobre a moral provisória de Descartes, tá? Para que a gente possa compreender. Ficar atento. Nossa, gente, hoje de manhã na aula de filosofia eu fiquei confuso. Vocês viram esse tema? Moral provisória. Eu não entendi direito. Não se preocupe, cara. Vamos reler. E cada um fala o que conseguiu entender. E se a gente ficar com dúvidas, levamos para o professor nos explicar. Então vamos ler com atenção primeiro. Bom, lembrando do que o professor nos explicou e relendo aqui, agora eu entendi que Descartes fala da época da Idade Média, onde a moral era imposta pela religião. Isso mesmo, cara. Ele diz que a moral da religião era a única, e as pessoas não tinham outras regras para se apoiar. Mas aí é que tá. Ele diz que essa moral não é verdadeira. Então, as pessoas precisavam encontrar uma moral que fosse definitiva. Ué, moral definitiva? Mas e a provisória? Calma, Bruno. É que antes de encontrar a definitiva, as pessoas teriam uma moral provisória para dar suporte às suas ações. Entendeu? Bruno, preste atenção. Para fugir da fé, da moral imposta pela religião, Descartes cria uma moral diferente, baseada na razão. Por exemplo, obedecer às leis e aos costumes do país. Ah, é? Isso mesmo, Antônio. Como ser firme diante das ações e decisões tomadas. Descartes diz que é mais fácil tentar mudar a si mesmo do que querer mudar o mundo. Ah, eu tô lembrando de alguma coisa. Parece que o professor falou alguma coisa sobre isso. Algo como que nós podemos controlar os nossos desejos e o mundo não. E que se a gente tomar uma decisão, temos que ir até o fim com ela. Muito bem, Bruno. Viu como você entendeu muita coisa? Bom, então nós vimos aí no vídeo que eles trazem uma cena falando também sobre o que está lá escrito sobre moral provisória. Então nós vamos ver agora o que é relembrar a moral provisória, tá? Uma moral temporária. Descartes pensou sobre situações como a trabalhar na atividade interior. O que fazer quando você está incomodado com alguma coisa, mas ele não sabe exatamente como resolver o problema. Segundo ele, toda vez que uma situação a que estamos acostumados não serve mais, como foi com a casa, surge uma necessidade para a qual ainda não há solução. Porém, enquanto as definições de soluções são buscadas, enquanto a dúvida impera, o mundo continua rotativo, a vida continua a acontecer. Descartes se perguntava: o que fazer enquanto não se decidem as coisas de forma definitiva? A essa pergunta, ele ofereceu uma resposta qual chamou de moral provisória. Então vamos lá relembrar o que é a moral provisória. Primeiro, moral provisória. Primeira regra, obedecer às leis e aos costumes do país. Isso está bem claro.
Segunda regra, ser firme e resoluto nas ações e decisões. Terceira regra, tentar vencer a si mesmo em vez de querer mudar a ordem do mundo. Tá? Próximo. Então, o que significa? Ele vai dizer que seguir cegamente as regras do seu país sem questionar. Então, você precisa, dentro da moral provisória, ele vai trazer justamente que eu preciso seguir as regras do meu país. Eu estou inserido dentro de um processo em que o meu país tem leis e regras, existe uma Constituição e que aí é necessário que a gente siga todo o trâmite, todas as regras que assim sejam colocadas por ele. O que significa segunda regra, ser firme, resoluto nas ações e decisões. Quando tomar a decisão, ir até o fim com ela, não tentar encontrar caminhos diversos. Se você tomou uma decisão, ele vai dizer sobre isso dentro da perspectiva da moral provisória, que você precisa ir até o final. Já na terceira regra, que é tentar vencer a si mesmo, em vez de querer mudar a ordem do mundo. É mais fácil tentar mudar a si mesmo do que querer mudar o mundo. Nossos desejos estão sob nosso poder, a ordem do mundo não. Então ele separa, ele diz que o meu desejo eu posso mudar, aquilo que eu tenho, talvez como verdade eu posso mudar, mas a ordem do mundo não, eu não tenho essa capacidade de trazer essa mudança. Então é isso que ele chama de moral provisória. Vamos passando, né? E aí a gente vai também trazer somente agora um pouco do que os filósofos trazem, né? Aqui eu tenho um pouco sobre o Bento Spinoza, está aqui, que é outro filósofo moderno. O filósofo Bento Spinoza é um dos fundadores do pensamento moderno, justamente com René Descartes. Então os dois estão juntos nesse processo. Dentre os temas discutidos sobre ele estão a questão do conhecimento. Olha que interessante que ele vai sim trazer um tema importantíssimo, que é justamente o conhecimento, tá? Que é a libertação, no qual eles vão estar falando. As reflexões sobre Deus e o mundo, e especialmente a ética. Então esse é o filósofo Bento Spinoza, que também esteve presente aí no nosso Google Forms, tá? Que foi a tarefa para casa. Vamos dando sequência. Bom, aqui ele vai trazer o cônatos, que é o desejo, apetite e a vontade. Primeiro quadro ele vai dizer que quando o cônatos se refere à mente, ao corpo e ao mesmo tempo. O desejo assegura a consciência que o homem possui sobre si mesmo. O apetite se refere às necessidades primárias do ser humano, como dormir, comer, conviver e desejar. O que é a vontade? Ele vai dizer que tem a origem na própria consciência e está relacionada apenas à mente. Segundo ele, essa vontade não é livre, pois a mente é determinada e querer isso, é determinada a querer isso ou aquilo. Então é isso que ele vai tratar, tá? Bom, aqui vai dizer, vai perguntar o que é o cônatos, né? Que é justamente aquilo que ele vai apresentar. Então vamos entender melhor a ideia do cônatos. O que de fato significa? Preservar a si mesmo? Podemos citar alguns possíveis significados. Podemos entender como uma tentativa de que o ser humano faz de permanecer existindo, ou seja, viver e não morrer. Ou podemos entender como um desejo de perfeição ou de expansão que o homem tem dentro de si. De qualquer forma, Spinoza instituiu em afirmar que uma vida baseada nas paixões é algo positivo, mas uma vida inconstante. Spinoza defende que é necessário fixar-se na razão. Para ele é interessante a razão e a inteligência, e não estar preso justamente nessa questão que seria de fato os sentimentos, né? Um lado mais sentimental, no caso as paixões, mas sim a razão e a inteligência. Vamos lá, dando sequência. Para o filósofo, nós somos naturalmente seres passionais e por isso sofremos a ação de causas que estão exteriores a nós. Se passional significa deixar de ser conduzido por forças maiores do que nós, que não dependem do nosso querer ou da nossa vontade. Bem, ele vai destacar as paixões, né? Que não são boas nem más, elas simplesmente existem. São 3 as paixões que ele destaca. As originais. As originais, né? Como eu falei para vocês, que é a alegria, a tristeza e o desejo. De cada paixão, nasce outras, tá? Como você pode verificar a seguir. Aqui são as paixões primitivas e seus desdobramentos. Ele vai dizer que vai ter
Alegria, amor, devoção, esperança, segurança e contentamento. Tristeza, o ódio, inveja, orgulho, arrependimento e modéstia. E vem próximo que é... E o próximo, desejo, conforme ele se combina com a alegria ou a tristeza. E aí vai entrar a gratidão, glória, benevolência, a cólera e a crueldade. Então ele vai estar trazendo justamente as paixões que vão se multiplicando. Vamos lá na sequência do nosso capítulo. Tá? Ele vai dizer, segundo o pensamento de Spinoza, nem todas as pessoas são livres. Na verdade, a liberdade existe para todos, mas alguns optam por não usufruir. O ser verdadeiramente livre é aquele que escolhe viver segundo o bem. Tá? Escolhe viver segundo o bem e sempre evita o mal. O bem é algo útil ao ser humano e o mal totalmente inútil ao ser humano. Ele afirmava que o mal impede o ser humano de exercer sua natureza livre. Então isso é uma verdade, né, que está em Spinoza. Existe virtude que favorece a liberdade do ser humano e assim como atitudes que o tornam escravo dos desejos. O ser humano deve então buscar ser uma pessoa virtuosa, olha aqui, pois a virtude é aquilo que faz com que a natureza do ser humano seja conservada. A virtude possibilita que o homem seja autopreservado. O homem virtuoso é aquele que age com base nas regras da razão e não se deixa levar pelas afeições. Então, seria algo interessante para que a gente pudesse estar sempre discutindo, né, pelas afeições. Tá? Bom, vamos lá, nós vamos agora trazer para vocês o nosso organograma que está lá na página 419. Como vocês sabem, todo final de capítulo tem esse organograma e ele vai hoje falar sobre ética e razão relacionando conceitos. Então vamos lá, primeira coisa vai falar sobre aqui modernidade. Lembra que nós estamos falando sobre a modernidade? Modernidade houve a valorização, tá aqui, tá? Aqui vai entrar os filósofos, né? Que são justamente Descartes, que vai estar bem aqui. O que acontece com ele, gente? Aqui vai ter justamente que Descartes procurou bases seguras para para o quê? Para o conhecimento. Então nós vamos colocar aqui conhecimento. Essa atividade nós já trabalhamos em sala virtual, né? Mas você pode ir conferindo aí no seu livro, tá? O que mais? Valorização, a modernidade, né, através dela houve a valorização de quê, gente? Da razão. Então, coloquem aí, importantíssimo, a razão e a inteligência e da capacidade de responder. Responder o quê? As dúvidas. Então nós vamos para cá. Já que nós temos essa perspectiva do conhecimento em Descartes, o que acontece? O conhecimento buscando entender o sentido de modernidade. Aqui Descartes vai dizer o seguinte, ele vem com essa reta e definiu a moral provisória como elemento orientador das ações humanas. Vamos aqui para outro quadro que vai falar sobre Spinoza. O que Spinoza defendeu? Ele defendeu, né? Ele vai justamente falar sobre as paixões. Aqui as paixões. As paixões, elas são exemplos de quê? Alegria, tristeza e desejo. Vão dizer que as paixões são força da natureza. E aí vai trazer, ele vai justamente aqui a linha, ó, Spinoza, ele elaborou o conceito do cônatos, que é o quê? Né? Que vai ser o quê? Cônatos vai ser, a essência do ser humano. Né? Então ele vai ser a essência do ser humano. Tá bem aqui para não atrapalhar. Do ser humano. Divide-se em quê? Desejo, apetite e vontade. Tá? Então essa foi um pouco da nossa revisão, né, que nós trouxemos para vocês, né, sobre os pontos estratégicos sobre esses dois nomes da filosofia. Espero que vocês tenham gostado. De um lado nós trouxemos aí uma base específica falando sobre Descartes e da outra sobre Spinoza, conceitos importantíssimos
que vão trabalhar sobre a ética e a razão, ou a razão e a ética. Um forte abraço, continue lendo, continue produzindo, só assim você vai adquirir muito mais conhecimento. Valeu, até o próximo encontro.